hoje temos mais, eu queria primeiro cumprimentar os internautas, temos mais uma sessão do nosso podcast, Conversar, né, com economistas e intelectuais, que é, digamos, o nosso âncora, que é o professor Zé Márcio Rego, que tem sido meu colega na Escola de Administração de Empresas, no Departamento de Economia, há décadas, né, Zé Márcio? Não vamos falar o tempo todo. Não vamos falar o tempo todo, né? Mas, enfim, os internautas devem desconfiar que faz muito tempo. E hoje a nossa conversa é com o ex-ministro da Educação, professor da USP, de Filosofia, atual presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, o Renato Giannini Ribeiro. Zé Márcio, eu acho que você poderia apresentar o nosso convidado. Não, agradecer demais a aceitação de participar do nosso podcast, que é recente, mas está tendo bastante êxito. E com a tua vinda aqui, com certeza vai acicatar esse desenvolvimento do canal. E uma honra para nós tê-lo aqui, um dos mais importantes intelectuais da história do Brasil, né? Filósofo importante e com intervenções na opinião pública, com grande penetração. Então, uma honra para nós tê-lo aqui, viu, ministro? Arthur, você ia fazer a primeira pergunta? Na verdade, até aproveitando, saindo um pouco, porque tem tantos temas que nós podemos conversar, tem a sua experiência na CAPES, tem a experiência como ministro da Educação, a questão da sua experiência também na USP, né, como professor. E hoje é dia do professor, né? Nós podíamos aproveitar isso. Mesmo, hein? Que maravilha. Pois é. Nossa, eu não tinha tentado sobre isso. Pois é. Você, quando sugeriu a data, pensou nisso também não, né? Não. Mas eu vou deixar esses temas para depois e vou começar lembrando que o Daron Acemoglu, o Robinson e o Simon Johnson ganharam o Prêmio Nobel de Economia com obra como, por exemplo, por que as nações falham, ou seja, por que não algumas nações têm desenvolvimento econômico, outras continuaram retardatárias, né? E tem sempre uma questão que eles gostam de frisar, que aliás é o cerne da obra, que é a questão da tecnologia, das instituições e também da tecnologia, né? Bom, já que o ministro Renato é presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, né? Quer dizer, embora ele não seja economista, né, com certeza ele pode conversar sobre esse tema, né? E o Acemoglu, ele tem uma visão que não é totalmente otimista em relação à tecnologia. Aliás, tem um trabalho dele que diz que cada robô desempregava 3 trabalhadores americanos. É um trabalho dos 4, 5 anos atrás, um paper, né? Então, que isso poderia trazer problema. Além do mais, se sabe que o problema da distribuição de renda é muito grave no mundo desenvolvido. Boa parte da atividade produtiva migrou para países como a China, e a classe média americana manteve a sua renda real mais ou menos inalterada nos últimos 40 anos, ao passo que os 10% mais qualificados tiveram um aumento significativo. Então, são todas questões importantes que pegam tanto o lado da globalização quanto o lado da aplicação da tecnologia, né, na economia, com um impacto social evidente, né? E até mesmo, né, como hoje se discute mesmo em termos políticos, a questão da ascensão dessa extrema-direita, etc., né, pega também esse ponto, né? Quer dizer, das pessoas que não estão no topo dessas sociedades desenvolvidas terem sido, ou pelo menos sentirem que estão sendo deixadas para trás, né? Então a gente pega um pouco o lado social, um pouco o lado da tecnologia. Então, ministro, se pudesse falar alguma coisa a esse respeito, né? Ainda mais que o Brasil é um país retardatário, então onde ciência e tecnologia é uma questão essencial. Bom, eu não conheço a obra dos ganhadores do Nobel dito de Economia,
Mas, enfim, as questões são muito interessantes. Vou tentar discutir a partir do que eu conheço, do que eu imagino conhecer. Aliás, quem me chama a atenção, você me mandou olha, Zé Márcio, você me provocou, né, no WhatsApp, sim. né? Foi até uma sugestão. Então é o seguinte, hoje, justamente eu baixei no Kindle, comecei a ler o primeiro livro, li 3, 4 páginas desse livro mais recente, A Prosperidade, não lembro o título, é um catatal. Comecei a ler e o que me chamou muito a atenção, uma afirmação bem no começo, de que a tecnologia não melhorou a vida dos mais pobres. Ele dá o exemplo do desenvolvimento das práticas agrícolas na Europa medieval, dizendo avançaram muito, pousio da terra, uso mais frequente da energia animal, tudo mais, mas os pobres continuaram tão mal no fim da Idade Média quanto no começo, grosseiramente falando. Então, eu acho que essa é uma grande questão, que isso me interessou justamente porque a SBPC, que eu atualmente presido, ela é uma sociedade voltada, em grande parte, para a ciência, tecnologia e inovação. Então, se a tecnologia sozinha não melhora a repartição de renda, não melhora a condição dos mais pobres, então o que falta? Eu imagino, não li, quer dizer, não sei como continua a história, os outros capítulos, né, parece até uma novela, né, estou super no começo, mas eu imagino que o que falte seja justamente a ação política que garante a distribuição de renda, ou seja, não é simplesmente o fato de melhorar a produção ou algo do gênero. Eu lembro um tempo, fazendo uma associação, quando se falou muito que a questão da fome poderia ser resolvida pelos OGMs, pelos organismos geneticamente modificados. E isso causou muita polêmica. Agora, a gente sabe hoje que o problema da fome não é mais exatamente um problema de produção, um problema de distribuição e acesso, desperdício também, mas quer dizer, as pessoas passam fome não é porque o planeta não produz o suficiente para elas. Aquela previsão do Malthus de que a população cresceria muito mais depressa do que o alimento, ela, enfim, foi totalmente vencida, talvez até pelo avanço da tecnologia, mas a distribuição e a justiça nisso tudo depende de ações políticas. Quanto à questão das instituições, é uma questão que me é muito cara, porque, sendo eu da área de filosofia política, a gente pode dizer bem resumidamente que o estudo da política pode privilegiar um de dois termos, de certa forma, opostos ou complementares, ou instituições ou ação. Quando a gente pensa na ação política, o modo por excelência da ação política é a revolução. Revolução, grandes mudanças, a vontade de mudar o mundo, Revolução Francesa, Americana, Inglesa, Russa, Cubana, enfim, um monte de revoluções. Então, na revolução, você age para mudar as coisas. E talvez o grande autor que teoriza a ação seja alguém que não era exatamente um revolucionário, que é muito mal visto, coitado, que é o Maquiavel. Mas Maquiavel, a grande questão dele é como príncipe, como governante, faz sua ação emancipar-se, avançar e formatar o mundo pela conquista de novos poderes, pelo aumento do poder, etc. e tal. Então, nós temos uma vertente, que é a vertente da ação. A vertente da instituição é outra, e ela atende a uma questão muito interessante, que é a questão de como se lida com o governante mal, em qualquer sentido da palavra mal. O governante incompetente, o governante perverso, malévolo, o governante louco, como se lida com eles? A Idade Média está ciente desse problema. Então, mas a Idade Média até discute isso, mas não tem uma solução. Na Idade Média, isso aparece na figura do mau-rei, o Rex Malus. O mau-rei é aquele que a gente não sabe direito o que fazer. O que vai fazer? No limite, mata. Tiranicídio. Isso é discutido pelos autores medievais. Não que eles pregoem matar o mau-rei, mas é uma possibilidade. Deposição do mau-rei também, destituição. E a Idade Média, mas a Idade Média é uma sociedade que não tem instituições firmes. Veja, por exemplo, a Guerra dos 100 Anos. Na Guerra dos 100 Anos chega uma hora que tem dois caras que disputam ser rei da França, dois que querem ser duque da Bretanha, 2 ou 3 que querem ser papa, então vai multiplicando. E quem tem o poder nisso? É complicado, porque, por um lado, o Papa é quem nomeia os cardeais e bispos, então ele é quem faz o próprio seu colégio eleitoral, por assim dizer. Por outro lado, existe vagamente a ideia de que o concílio poderia depor o Papa, como de fato depõe no concílio de Constança, quando já
a 3 papas, e depois os 3 e elege um quarto. Beleza. Mas, enfim, a modernidade vai tentar dar uma certa ordem nessa bagunça, e essa ordem ela cria por instituições que canalizem a ação dos governantes. Eu lembro Então, até um episódio bíblico da substituição do rei Saul, né? Quer dizer, a Isso. questão do... Aí é o profeta, né? É o profeta acho que é vai... o juiz. que vai escolher, quer dizer, mandado por Deus, né? Os filhos do... E aí, não, mas você não tem mais filho? Acho que é o Jessé, né? Você não tem mais filho? Ah, tem um, mas tá um pequenininho, tá lá, manda trazer. Então, aí quando é ele, o Davi, né? Aí é ungido rei e depois substitui Saul. Mas só para completar, então, Zé Márcio, então o que nós temos? Nós temos a ideia de que a instituição é o quê? É para neutralizar a personalidade do governante. Então, como instituição, governante ruim ou bom, ele vai entregar resultados mais positivos. Então, você corta as asas, por assim dizer. Então, do ponto de vista do governante hipercompetente, hiper bom, hiper revolucionário, quer mudar o mundo, a instituição é um peso. Ela o retarda. Do ponto de vista do governante ruim, ela... para a sociedade é um ganho, porque evita que ele faça barbaridades. Então, nesse sentido, Arthur, eu acho que a ideia das instituições, que tem sido muito levantada, inclusive, por alguns economistas ou historiadores, eu penso sobretudo num que é bastante controverso, que é o Neil Ferguson, e essa ideia que eles têm de que você tem um conjunto de instituições, no caso dele, do Ferguson, se identifica com tudo do capitalismo, propriedade, etc. e tal, respeito à propriedade privada, e aí isso faria prosperidade acontecer. Eu só estou pensando numa visada mais ampla. A gente certamente tem momentos em que é preciso você institucionalizar e momentos em que é necessário uma revolução. E o tempo atual coloca bem essa questão, porque nós estamos com uma crise energética, para não dizer outras, não energética, uma crise ambiental, que tenha muito a ver com energia, sim, mas uma crise ambiental terrível. A gente não pode ficar só empurrando com a barriga ou só acreditando que o livre jogo do mercado, da política, vai resolver isso. Então, são questões. Sem dúvida. Eu vou aproveitar e explorar só um pouco mais os prêmios Nobel, até porque eles falam uma coisa que tem muito a ver com a nossa conjuntura política, aliás, não só no Brasil, no mundo, que é a questão dessa ascensão de uma tendência política, né, extremista, que é a anticiência, né? É só ver o que aconteceu durante a Covid e tal, não só no Brasil, mas em outros países também. E o Acemoglu e os outros, a proposta deles é claro que é capitalista, mas eles acreditam que um regime institucional que é estável e que permite a mudança social é a democracia. Então, para eles, a democracia não é apenas o fato de você ter um regime político, entre outros, né, que permite o crescimento econômico. Para eles é mais do que isso. Quer dizer, para eles existe uma visão que, tendo em vista as características de uma democracia num regime capitalista, e supondo que a democracia consegue distribuir propriedade, isso é uma questão essencial, né? Eles acreditam que os regimes autoritários ou ditatoriais, de tiranos, enfim, são inerentemente instáveis, né? E que o regime democrático, pelas suas características, é o que garantiria um crescimento mais, digamos, continuado das diferentes sociedades, né? É claro que isso hoje está sendo contestado, né, pelo que está se vendo na política, tanto na União Europeia quanto nos Estados Unidos, ou nos países em desenvolvimento, como o Brasil, né? Como é que é a sua visão sobre essa questão? Tudo bem, a gente pode pegar os clássicos de ciência política, mas pegando o caso de hoje, né, já que a sua participação na vida política é também conhecida, né? Como é que se analisa essa situação, né, da persistência da democracia, dos riscos, etc.?
Ótimo. Bom, grande questão. Bom, a democracia é algo que é interessante porque até a Segunda Guerra Mundial não era exatamente um valor universal. Você veja, na década de 30, os regimes totalitários sempre falavam mal das democracias, tanto Stalin por um lado quanto os fascistas por outro, e eu creio que é com aquele Tratado de São Francisco que cria a ONU que a democracia passa a ter um valor mais alto, embora a ONU não tenha sido criada exatamente em defesa da democracia, até porque alguns países que pertenciam às Nações Unidas, não só a União Soviética, mas o Brasil da ditadura Vargas, não eram democracias. Renato, Basicamente, desculpa toda a interromper, América só para Latina chamar não era. os nossos internautas, né? Porque é de gerações bastante diferentes. Aqui no Brasil, esse slogan, democracia como valor universal, salvei o Carlos Nelson Coutinho, Sim. divulgou a partir de reflexões. Se puder localizar Tá esse. bom, chegou aí. É. Então, digamos, é a partir dos chamados 30 anos gloriosos, 30 anos que se seguem ao fim da Segunda Guerra Mundial e que vão, grosseiramente falando, até a crise do petróleo de 73, que representam um grande desenvolvimento dos países justamente desenvolvidos. Países da Europa Ocidental, a América do Norte, mais alguns domínios da coroa, a Austrália, Nova Zelândia e ainda o Japão. Basicamente isso, né? Eu tenho defendido a tese de que nós, depois disso, tivemos os 30 gloriosos bis, que foram dos anos 80, com a queda das ditaduras comunistas e das ditaduras americanófilas da América Latina, e foram até, vamos dizer, essa grande regressão, pós-crise de 2008, que trouxe o Brexit, trouxe o Trump, trouxe o Bolsonaro, e trouxe um retrocesso social significativo também. Então, nesse contexto todo, me parece que a ideia da democracia como um valor é uma ideia muito pós-Segunda Guerra Mundial, uma ideia que tem 80 anos, que está numa certa crise hoje, e que tem, sim, esse livro do Carlos Nelson Coutinho, que teve uma importância junto aos comunistas. Digamos, o Partido Comunista teve uma importância no passado que hoje é difícil de ter noção, embora muita gente, como a extrema-direita, acuse todo mundo de comunista, acusam até mesmo o prefeito cessante de São Paulo de comunista, que é um delírio total. Mas, enfim, apesar disso, o comunismo praticamente sumiu, mas ele foi muito importante. No Brasil de 45, o candidato à presidência do Partido Comunista, Iedo Fiuza, teve 10% dos votos, num país que era profundamente agrário, conservador, bem mais conservador. Mais tarde, nós tivemos também uma presença muito grande dos comunistas nos meios de comunicação e, de modo geral, na vida cultural. Isso tudo se prolonga mesmo no período da ditadura. A famosa frase do Roberto Marinho, que dos comunistas dele cuidava ele. Então, que os militares não os torturassem nem matassem. Mas, enfim, isso tudo... E o livro do Carlos Nelson Coutinho é interessante porque representa, dentro do comunismo brasileiro, uma ruptura com a ideia de que a democracia é apenas um valor burguês que não pode ser universalizado. E esse livro, que tem esse título, Democracia como Valor Universal, é o braço brasileiro do eurocomunismo, de todos esses avanços, né, que ocorreram em vários países da Europa, mais na Itália, menos na França, onde o Partido Comunista se manteve muito tradicional. Mas, enfim, de qualquer forma, o fato é o seguinte: a gente tem hoje uma situação em que a democracia está em crise, porque é muito difícil você ter democracia se mantendo quando das duas forças políticas principais no país, uma delas que seja, não tem valores democráticos. É o que nós temos nos Estados Unidos, com o avanço de um partido republicano cada vez mais reacionário. É o que temos na Itália, na França, talvez, no Brasil, certamente, com o bolsonarismo que saiu do poder, mas pode voltar. Então, é um risco muito grande, porque, entre outros pontos da democracia, está justamente basicamente o essencial talvez seja, e esse é um ponto em que democracia e política convergem na definição, é substituir a guerra pelo conflito. Então, na democracia você não tem inimigo, você tem adversário. Então, isso supõe que você pode dizer cobras e lagartos do outro, mas você não quer matá-lo, ou melhor, pode até querer matá-lo, mas fica no seu sonho, na sua fantasia. Não toma nada para fazer isso. Então, esse é um ponto que está complicado. Eu quero insistir nesse ponto da política igual democracia, porque os clássicos todos, desde os gregos, quando eles falam de política para eles é o adjetivo relativo a poder. Então, tem várias formas de poder.
monarquia, democracia, aristocracia, por exemplo, durante 2000 anos. Se a gente pega Montesquieu, é despotismo, monarquia, república. Mas você tem várias formas. De um tempo para cá, emplacou a ideia de que a única forma legítima de poder é a democracia. Então, e passou a ser importante na democracia a ideia do diálogo, da fala, da palavra, da persuasão. Então, a democracia não é o espaço de você refutar o outro, desdenhar o outro. É o espaço onde você tem que usar toda a retórica, que é exatamente a disciplina criada por Aristóteles e que veicula a persuasão. Temos que usar toda a retórica para chegar, para conseguir a benevolência, a simpatia dos eleitores e ganhar uma eleição. Isso tudo supõe uma certa redução da tensão conflituosa, né? Quer dizer, para de ser uma coisa de querer destruir o outro. Você quer ver como convive, quer dizer, e hoje nós estamos num problema terrível, porque esse nível de conflito ficou tão quente, tão tenso, que, enfim, vocês lembram, aquele rapaz que estava fazendo seu aniversário em Foz do Iguaçu foi assassinado por um bolsonarista, 2 anos atrás. Então, isso é uma coisa que é inadmissível, não tem o menor sentido, né? Mas é um risco que a gente está, Arthur, risco grande. Com certeza. Zé Márcio, você quer... Não, eu queria chamar a atenção ao que você explora na entrevista. Aliás, excelente entrevista que você dá para o podcast Reconversar, não é? E você faz uma reflexão sobre o mundo digital, né? Como a política mudou. Você chama a atenção, inclusive, da quantidade de mentiras que o Trump fala. E a imprensa norte-americana e a nossa aqui também, acaba chamando a atenção, no debate dele com o Biden, né? Acaba chamando a atenção para outros aspectos, não entrando nesse aspecto que é crucial, da quantidade de mentiras que ele veicula, né? E dizendo, olha, o Biden não foi bem, e enfim. Você faz uma exploração interessante sobre isso, sobre a prevalência da mentira nos debates e a coisa do mundo digital. Bom, isso em relação ao Trump, a gente tem chamado de normalização. Normalizar a extrema-direita, normalizar o nazismo. Até alguém escreveu alguma coisa assim, que a gente precisava ter um bolsonarismo moderado. E várias pessoas brincaram, bom, então o nazismo simpático aos judeus, um fascismo que torture de leve, que dê um óleo de rícino com, vamos dizer, adoçante, talvez, sei lá o que. Mas, enfim, essa situação toda é uma situação bem complicada porque a mídia brasileira, nesse ponto, é inferior à internacional. A mídia internacional boa, ela chama extrema-direita de extrema-direita. A mídia brasileira chama extrema-direita de direita e chama direita de centro. A nossa direita, aliás, o nosso centro, segundo a mídia, está muito à direita de alguém que sempre se assumiu como direita, que é Angela Merkel. É uma das grandes estadistas do nosso tempo. Pena que saiu do cargo, mas é um grande nome. Então, o que nós temos? Nós temos, em alguns países, basicamente na Europa Ocidental, nós tivemos uma tradição de disputa entre direita e esquerda, nesse período democrático do pós-Segunda Guerra Mundial, na qual as duas aceitavam alguma forma de estado de bem-estar social. A França foi governada desde 45 e sobretudo 58 muito mais pela direita do que pela esquerda. No entanto, o estado de bem-estar social é um estado sólido na França. A Inglaterra, o Reino Unido, também teve muitos governos conservadores, mas o Sistema Nacional de Saúde, embora tenha sido criado pelos trabalhistas no imediato pós-guerra, é um patrimônio nacional. Então nós temos, tanto que na abertura da Olimpíada, né, houve uma homenagem a eles, a esse sistema, e que é o SUS deles, né? O nosso SUS é inspirado neles, e o programa Mais Médicos que a presidente Dilma lançou e que eu tive a honra de conduzir durante um breve período, em 2015, o Mais Médicos também é inspirado na medicina inglesa. Então a gente tem isso. Agora, a questão do digital, que você levantou, é complicada demais, porque, veja, ela surge como uma grande oportunidade. Eu gosto de uma fala do Fernando Henrique, falando para empresários, 96 mais ou menos, 96, 97, presidente da República, e ele diz:
a internet abre uma nova renascença. E beleza, nova renascença, novo renascimento. Não sei exatamente a expressão que ele usou. Saiu na Folha, ninguém jamais comentou isso. Ele fala, acho que até a partir de uma reflexão do Manuel Castells, que ele havia lido. Não sei. Mas acho que não. É uma fala dele para o empresário. Simplesmente ele estava empolgado com isso. Mas isso ficou no nada. Então, mesmo uns anos depois, já fora da presidência, Fernando Henrique chamou várias pessoas no instituto dele, inclusive eu. Também estava Pedro Abramovay e outras pessoas. Pessoas mais simpatizantes ao PT, mais simpatizantes ao PSDB, era uma coisa realmente bastante aberta. Ele queria lançar um site chamado Observador Político, no qual a intenção era fazer uma ágora. Então, essa ideia da praça, a ágora é a praça em que os atenienses se reuniam para discutir democracia direta. Para quem lida com democracia, isso é bom dizer aos nossos ouvintes, a democracia ateniense parece sempre o ideal, maravilha. Apesar de nem todos terem direito a voto, todos participavam diretamente, os eleitores, os cidadãos. Então, isso nós não temos mais. Nós temos hoje uma situação que o político, na melhor das hipóteses, é um despachante, na pior, é um empreendedor de si mesmo, como alguém já disse, não sei se é Lavareda. Então, com isso tudo, o Fernando Henrique pensava, eu pensava, muita gente pensava, que a gente ia conseguir presentificar o distante, que é o grande desafio da democracia hoje, quer dizer, fazer que todo mundo participe. Bom, não deu certo. Ele criou o site virou um site puramente tucano, que acabou talvez acabando sozinho, nem lembro que fim levou, e de modo geral a gente passou a ter uma apropriação da internet, sobretudo por gente muito esperta, riquíssima, como os irmãos Koch nos Estados Unidos, ou que se torna rica, como os influencers, né? E sem nenhum valor ético. Então, você, de repente, tem uma situação que permite alguém ter um jornal, a frase famosa, Assis Chateaubriand, grande tubarão da imprensa brasileira, que diz, não sei se para o Samuel Weiner, se o senhor quer ter opinião, seu Weiner, o senhor tem um jornal seu. Então, você precisava de todo um investimento de capital gigantesco, prédio, rotativas, como que diz? Rotativas, caminhões, redistribuição, tudo mais. E hoje, você não precisa nada disso. Então, por um lado, tornou-se possível uma democratização grande da comunicação. Por outro lado, isso foi rapidamente tomado por gente muito esperta que fez um uso muito bom disso, muito bom no sentido com efeitos positivos para eles, não para a sociedade. E aí entra também uma coisa curiosa, é o fato de que enquanto a extrema-direita deita e rola nisso, a esquerda não dá muita importância. Tem figuras de esquerda, sim, são boas na internet, mas você pega, por exemplo, o PT jamais se interessou pela comunicação digital, jamais. O presidente Lula não tem interesse nisso. Nós temos um governo que funciona... E eu até uma vez coloquei isso para o Lula. Um debate que eu tive, eles convidaram alguns ex-ministros da Educação, 2017 talvez, foi antes dele ser preso, e para falar com ele. Durou 2 horas o debate. Às tantas eu falei, presidente, vocês deviam pegar pequenas falas, 30 segundos, 1 minuto, e soltar. Por exemplo, o senhor diz que melhorar a vida dos pobres é muito barato. Então, coloca isso, 30 segundos disso. E aí ele respondeu o seguinte, que quando ele estava criando o PT, ele foi até Rio Branco, no Acre, pegou um carro junto com Chico Mendes, rodaram 4 horas para ir para uma cidadezinha do interior, chegaram, era para discutir o PT, não tinha ninguém. Eu não entendi bem a resposta, mas eu acho que o sentido era essa rapidez do digital, ela não deixa, ela não forma, ela não deixa para formar você tem que ralar muito mais. Mas de qualquer forma, virou uma conversa que eu disse uma coisa e respondeu outra, totalmente diferente. E eles não têm muito interesse nessa comunicação digital e é pena. Você está chamando a atenção, eu esqueci o nome agora. Tem um jovem, transmitiu a Copa do Mundo, lembra? Cazé. Cazé, TV Cazé. Criou uma coisa TV, impressionante, né? Mesmo esses podcasts, Podpar, por exemplo, que hoje é o que tem maior número de Flow, aquele Inteligência Limitada. Então as pessoas vão... O número de visualizações ultrapassam milhões de visualizações. É uma coisa impressionante. Aliás, os candidatos à presidência, o Lula e o Bolsonaro, foram no Flow, foram no Inteligência. É impressionante esse mundo digital.
Zé Márcio, isso é interessante. Teve um dos grandes jornais americanos, não sei se o Washington Post, o New York Times, disse que eles fizeram uma mensuração. Segundo eles, o Trump disse 30 mil mentiras no período que foi presidente. Loucura. Tá? Isso já tinha, antes com a grande mídia, você tinha o que a gente chamava de gatekeeper, ou seja, alguém que fazia o filtro, né? Vantagens e desvantagens. Eu acho que quando surgiu a internet, só se pensou nas desvantagens. Abriu, agora vai ser uma maravilha, né? E, na aquela verdade, frase do Humberto Eco, né? Como é que é? Deu voz a quem não... Aos idiotas, a imbecil. A quem, exatamente, a quem era melhor que não tivesse tanta voz, pelo menos. E o que acontece é o seguinte, na verdade, nos Estados Unidos já existe assim uma tendência de a mídia, até a mídia, por exemplo, na época do Reagan, o que ele fez? Tinha uma lei que antes obrigava a qualquer tema que fosse tratado na mídia, que eles ouvissem os dois lados. Ele derrogou essa lei, tá? O que aconteceu? A extrema-direita tomou conta dos rádios, né? Então, você tem alguns radialistas muito famosos que ficavam o dia inteiro bombando e fazendo... Então, antes da internet, já existia já se criou todo um sistema que fazia propaganda de uma determinada visão de mundo, né? E que é essa que está aí, mais ou menos, com algumas diferenças, né? O que eu acho, e aí eu acho que vale a pena discutir, né, tendo em vista que tem alguns estudos interessantes sobre o que acontece na internet. Por exemplo, teve um pesquisador italiano que fez o seguinte, ele botava pessoas que tinham uma posição que estava correta no meio de um chat, um bate-papo. E estava combinado que os outros do chat, todo mundo repetia a mesma coisa e que era um absurdo, né? O que acontecia é que a pessoa que estava correta, nesse meio, acabava mudando de opinião, entre aspas, ou pelo menos não contestando mais o que estava acontecendo. Nós pensamos fazer isso aqui com você hoje, mas aí eu falei, Arthur... E também são só dois, né, Zé Márcio? Aí não dá... Então, como a nossa capacidade de análise humana ela tem vieses e tal, de alguma maneira eu acho que nós vamos ter que repensar a volta de algum gatekeeper ou gatekeepers para que o debate tenha um mínimo de civilidade e de veracidade também, né? Porque não é possível que alguém tenha, num debate público importante, a liberdade, aspas, né? De ficar mentindo, de difamando, etc. e tal, né? Bom, eu já ouvi, não tinha ouvido a expressão gatekeeper, gostei, mas já ouvi falar em curadoria. Porque a mesma o que a coisa. imprensa fazia, a imprensa em tempos áureos do jornal, era essa curadoria. Não são todas ao contrário do que diz o New York Times, não são todas as notícias que são adequadas a imprimir. Eram notícias que eram selecionadas, mas a seleção tinha o seu lado arbitrário, o seu lado até autoritário, mas havia de fato um certo cuidado. Quer dizer, você tem os bons jornais acabavam sendo jornais que faziam uma separação muito grande entre a opinião e o fato. Mesmo os jornais mais conservadores nossos tinham bastante isso. O Estadão é um grande exemplo disso. Ele separava muito claramente o que eram os fatos e a opinião deles. Essa separação foi também caindo, né? Foi diminuindo muito. Mas seria bom a gente ter esse tipo de reflexão. Alguns dizem que o papel do jornal hoje seria justamente esse. Enquanto os fatos que estão ocorrendo são comunicados imediatamente, a gente tem tudo. Por exemplo, essa tempestade que durou meia hora em São Paulo e causou um dano que já faz 4 dias que está uma parte da população sem luz. Essa tempestade. Isso você vê na internet, você não precisa pagar nada para isso, além da sua... assinatura do Wi-Fi, do que seja. Mas você tem a interpretação disso, o estudo disso, você teria que ter pessoas qualificadas, capazes disso. O problema, em boa parte, você sendo economista, você sabe melhor do que eu, é quem paga isso, porque é caro esse trabalho. E os jornais
a receita deles deve ter caído muito. Eu lembro quando, no domingo, por exemplo, o jornal Estadão era, vamos dizer, praticamente uma biblioteca de tão grande de anúncios classificados. Hoje não tem mais sentido isso, embora eu também não saiba muito bem onde você acha os classificados, mas você procurando, você encontra. Então, nós temos um problema sério nisso, mas você colocou uma questão até mais precisa, Arthur, que é como barrar a mentira deslavada, como impedir isso. E aí o que me choca foi que nós tivemos na campanha de prefeito de São Paulo, em que havia um candidato totalmente, além de mentiroso, totalmente desrespeitoso, ofensivo, desagradável, e esse candidato não era necessário levá-lo aos debates. Por lei, ele não precisava ser levado aos debates, porque o partido dele não tem representação no Congresso. Então, o que aconteceu? Ele foi levado. Os jornais reclamavam dele e o levavam. Os canais de TV reclamavam e levavam. Ou seja, há um lado nisso tudo de criar a víbora. Cria-se a víbora. Então, cria-se e depois se reclama. E me parece que há uma certa hipocrisia nisso, viu? Quer dizer, era muito mais simples dizer, não vamos convidá-lo, não somos obrigados. Uma pessoa que ofende, que xinga, cujo assessor dá um soco na cara, que na hora que tem 30 segundos para falar, que não pode falar e xingar o outro, aproveita quando fica 20 segundos parado e nos 10 segundos finais xinga o colega para aí ser retirado, quase que mano militar, não chegou a precisar de força policial para retirá-lo, mas quer dizer, tudo isso foi tolerado. Então o nosso problema é um problema que quer dizer, não é nem a questão simplesmente de você fazer uma errata, corrigir, dizer está errado, vejam, ele mentiu. Que o New York Times faz isso direto com o Trump, fez isso o tempo todo com o Trump, e quando o Biden também erra, também fala que o Trump, como você disse, ele mente como quem respira, né? Não consegue ser bom dia, provavelmente o dia está feio, né? Coisa do gênero. Agora, mas enfim, eu acho que no nosso caso, desculpe, mas nós temos um problema da nossa mídia, que não assume o papel que ela devia ter nisso. Agora, houve uma reação a tudo isso. Estou lembrando aqui que tem acho que ele ainda está preso, sim. Tem um assessor do Bolsonaro, Felipe Martins. Ainda está preso, sabe? Não sei se está preso. Está preso ainda. Tá preso? Acho que está preso, sim. Decisões sem entrar no mérito se foi exacerbada, mas as decisões do ministro Alexandre de Moraes são contundentes, né? Esse candidato, provavelmente, o grupo dele diz, olha, nós nos potencializamos para uma sucessão em 2026. Eu acho que certamente a candidatura dele vai ficar inviável eleitoralmente por decisões da Justiça Eleitoral ou porque ele utilizou o X, né, para veicular, inclusive, a coisa do laudo falso, etc. Então aí ele vai perder, ele vai ficar inelegível. Né? Isso é bem possível. Mas veja, voltando à questão que eu falei no começo, instituições e ação. Durante o período do Bolsonaro, falou-se muito que as instituições estavam funcionando. Eu sempre fui muito reticente quanto a isso. Agora, no fim das contas, a gente pode fazer duas interpretações das eleições de 2022. A gente pode dizer que as instituições funcionaram e, graças a elas, foi possível evitar a fraude ampla que estava no horizonte, inclusive com aquela barragem aos ônibus que transportavam eleitores no Nordeste, promovida pelo governo Bolsonaro. Mas, se a gente olha as instituições funcionaram têm nome, sobrenome e CPF, Alexandre de Moraes. Quer dizer, se eu olhar os outros ministros supremos, eu não consigo imaginar, por exemplo, a ministra Carmen Lúcia, com todo o respeito, não consigo imaginar a ministra Carmen Lúcia tendo essa firmeza do Alexandre de Moraes. Não teria. Ou o Toffoli, que adulou o próprio Bolsonaro. É verdade. Assim. Então, tem uma frase do Barroso, mas aí, pós-jogo corrido, né? Perdeu o Mané numa mola. Mas já tinha corrido, já tinha. Então, as instituições... veja, problema sério que você coloca. A maior parte da população, se quiser, ela pode abolir a democracia. É uma questão que foi ficando candente. Eu lembro do Vargas Llosa levantar essa questão quando houve eleições na Argélia, os radicais islâmicos ganharam e houve um golpe para impedi-los. E o Vargas Llosa protestou dizendo que a democracia supõe o direito para a maioria de abolir a democracia. Eu acho que o golpe na Argélia foi uma tolice,
foi um crime, mas eu não concordo com a Vargas Llosa. A democracia não é apenas, pegando uma coisa que você disse, não é apenas, Arthur, não é apenas uma forma de você resolver conflitos, não é apenas um procedimento, ela é um valor. E sendo valor, faz parte da democracia, é não ser renunciável. Você não pode, por metade mais um, tirar alguém do governo. Beleza. Só que quem vai garantir isso? Se nós dissermos são as instituições que vão garantir, elas vão impedir a concorrência de candidatos nefastos, criminosos, etc. Claro, é o papel delas. Mas melhor será sempre se a própria população assumir os valores da democracia. Se ela não assumir, a democracia fica trôpega. Além do mais, você tem um problema da ditadura da maioria, né? De desrespeitar totalmente os direitos de uma minoria e querer obrigá-la a agir de uma determinada forma. Né? É claro que não. Renato, você, além da tua erudição, né? Você é um dos grandes intelectuais em ação no Brasil. Você participou do governo, conhece o governo do PT, conhece o Lula, né? Não só de uma forma teórica, mas de uma forma empírica. Eu queria que você explorasse um pouco o processo sucessório de 2026. Uma das críticas que muita gente faz na política e mesmo na imprensa é que o Lula não foi capaz de criar possíveis sucessores outros, né? Teria só aí o Haddad, né? E que entrou no processo eleitoral em função do Lula estar impedido, né? Entrou 28 dias antes da... Como é que você analisa o processo sucessório de 2026? Bom, começando pelo começo. Não sei se cabia ao Lula criar o sucessor dele. Embora, para a manutenção de qualquer poder, sempre seja importante. Desde o tempo monárquico, é fundamental o rei garantir a sucessão ao trono. Por exemplo, a ruptura da Inglaterra com Roma, a reforma protestante da Inglaterra, que passou por o conjunto de casamentos do rei Henrique VIII, matou duas, enfim, divorciou de duas, enfim, toda aquela loucura daquele rei, que era a encarnação mais próxima do Barba Azul, em forma, com nome próprio e tudo. Mas toda essa situação tem a ver com sucessão. Então, nesse sentido, sim, todo governante deveria pensar qual o sucessor. Nem Fernando Henrique, nem Lula fizeram isso. Foram dois grandes presidentes brasileiros. Não fizeram. Fernando Henrique, assim, deixou a coisa no ar, enfim, não se empenhou talvez tanto na candidatura de Serra em 2002, e Lula realmente não tem nomes. Mas, do que eu conheço do Lula, há uma coisa que eu noto. O Lula, quando conversa com você, ele está te olhando, está te avaliando e pensando, será que você pode ser meu sucessor? Eu sentia isso quando falava com Lula. Eu tenho certeza que ele fez isso com o Fernando Haddad e com muita gente. O Lula não é uma pessoa que não quer ter sucessor, não é uma pessoa que quer ficar no cargo para sempre, não é alguém que quer depois dele o dilúvio. Então, mas o fato é que é muito difícil. Pegando esses dois personagens que nós tivemos, os dois, nenhum deles era um técnico dos assuntos tratados. Fernando Henrique não é economista, Lula não é economista, não é educador, não é médico. Mas os dois souberam pegar o discurso dos especialistas e fazer política a partir deles, vender o peixe. Lula melhor que Fernando Henrique, porque Lula pegou muito mais assuntos, não pegou só a economia. Porque no Fernando Henrique a economia praticamente governou tudo. Então você não teve quase educação, saúde prosperando. Lula entrou nisso tudo. Então esse é o papel do líder. Eu acho que nós a sorte de surfar uma onda vindo das commodities. Também sim. Sorte também faz parte. Né? Sorte, mas como diz uma amiga minha, você tem que ter talento para ter sorte. E aí tem uma coisa adicional que é o seguinte. Você tem que comparar com o período do Dutra. No fim da Segunda Guerra Mundial, o Brasil estava nadando em divisas. O que fez? Torrou. O Brasil torrou. Se o empreendimento do JK, Brasília, indústria automobilística, tivesse ocorrido 10 anos antes, o Brasil não teria entrado na crise de inflação e tudo que teve. Eu não sou economista, mas acho que é razoável dizer isso. O Lula soube pegar esse dinheiro das commodities e usar para coisas boas. Usou para estrutura, usou para educação, para saúde. Isso foi um avanço fantástico para o país. Agora, o Brasil tem uma dívida social, uma dívida consigo mesmo, que é gigantesca. Então, isso não se resolve tão rapidamente. Para não fugir da sua pergunta,
Posso ter mais água, por favor? Para não fugir da sua pergunta, a questão da sucessão está muito complicada, porque depois do estrago bolsonarista, o Lula é praticamente a única pessoa que tem nesse país um tipo de liderança capaz de fazer as coisas voltarem ao eixo. O Lula é um grande comunicador, é uma pessoa que tem uma inteligência emocional fantástica e conseguiu também negociar com os políticos tradicionais de uma forma incrível. Porém, nesse momento não está vamos dizer, a 100 por hora. Por quê? Será que é porque ele está confiando muito na política externa? Será que ele está dando muita importância à política externa? Será que o pessoal a quem ele delegou as negociações com o Congresso não tem a capacidade dele, que talvez ele devesse ele próprio fazer isso? Eu não sei dizer, mas eu acho que está difícil. Nesse momento é muito difícil pensar para a estabilidade do Brasil numa sucessão de quem não seja o próprio Lula. A gente vê vários nomes sendo testados pela extrema-direita, alguns governadores, talvez nomes fora do governo, do Estado também. A gente vê do lado da esquerda uma certa dificuldade de ter nomes, basicamente só o Haddad, mas Haddad tem dois problemas. Primeiro, ele não é o Lula, claro. Segundo, ele vem de 3 derrotas, né? E segundo, não, mas não é nem esse só. Segundo o Haddad, pelo fato de estar agora cuidando da economia, depois de ter feito um trabalho incrível na educação, que o deixou muito querido da esquerda petista, mas agora a esquerda petista está com raiva dele. É verdade. Porque ele estando na economia, tem gente que o chama de neoliberal, que é um absurdo. Mas, enfim, então não está fácil isso. Neste momento, eu fiquei muito interessado no desempenho do Eduardo Paes. Não estou dizendo ele para presidente, mas outro dia eu estive num debate na TV 247 e o próprio pessoal da 247, que é um pessoal bem de esquerda, levantou a ideia do Eduardo Paes para presidente. Eu não digo tanto, mas veja, a frente democrática que o Lula fez em 2022, quem fez esse ano foi Eduardo Paes. Nós não tivemos isso na maior parte das cidades. Na cidade do Rio de Janeiro... E um político que passou em incólume, não morro de amores, mas o que eu vou falar aqui é em cima de fatos. Passou incólume num estado em que Pezão, Garotinho, Sérgio Cabral, tá certo? Ele conviveu com tudo isso e passou incólume. Foi feito lá a Copa, né, enfim, é um cara que é ficha limpa. Né? Isso, mas tem o Witzel também, né? Quer dizer, não, o governador do Rio, esqueci do Witzel. Quando não é preso... É coisa impressionante. É complicadíssimo, esqueci do Witzel. Mas deixa eu falar uma coisa, pode parecer uma apologia, mas a minha fonte é muito boa. Eu fiquei encantado você dizendo... Zé Márcio, eu quando conversava com o Lula, ele olhava assim pra gente com uma ideia, como é que você falou? Com uma ideia de que, como é que você falou? Essa pessoa pode chegar até onde? Pode chegar até onde? Né? Pode até ser o meu sucessor. Né? Eu ouvi de uma fonte maravilhosa que o Lula cogita, olha que eu vou te falar, aqui tem um bias na minha fala, porque o menino é quase um filho meu, mas o Lula cogita aproveitar Gabriel Galípolo lá para frente, não para 2026, para outros cargos interessantes. Eu vi de fonte boa. Zé Márcio, eu acho que ainda sobre a sucessão, acho que tem uma questão interessante. Por quê? Porque o país continua polarizado, as redes sociais continuam criando bolhas que faz com que uma parcela significativa da população seja infensa à mudança de opinião. Essa questão dos valores morais continua tendo um papel importantíssimo na formação de movimentos políticos, opiniões, etc. Então, tem um problema que a próxima eleição não vai ser uma eleição normal, como não foram as duas anteriores, né? Porque uma coisa seria, sei lá, sai o PT, entra alguém do MDB ou do PSD do Kassab, ou coisa desse tipo, né? Que seria uma direita democrática, alguma coisa desse tipo. Mas, ao que parece, a extrema-direita vai ter muita importância ainda. E como é que vai ficar? Porque o Lula, com certeza, ele poderá ou não continuar, né? Porque... Enfim, o menino, ele tem o menino polêmico etc. Dizendo, eu tenho 37, ele tem 79, né? Dizendo, ele vai morrer, né? Lembra ele falando isso? Pois enfim, é uma coisa desagradável. Enfim, mas de qualquer maneira,
se coloca essa questão? Porque vai além do problema de quem o governo atual vai escolher como sucessor, quer dizer, é a questão de que do outro lado não parece no momento haver alguma alternativa que não seja o forte, né, eleitoralmente, que não seja essa turma que quer quebrar tudo, né? Como é que você acha? O que você acha? Olha, eu acho que a gente está no rescaldo das eleições municipais. Falta, claro, o segundo turno, que é algumas dezenas de cidades, mas são as cidades mais importantes do Brasil, tirando o Rio de Janeiro, única grande cidade que resolveu o assunto já no primeiro turno. Agora, nisso tudo a gente tem uma claríssima derrota do governo. Não dá para esconder o sol com a peneira. Mas foi uma derrota claríssima do que a gente chamaria de esquerda. A própria Frente Ampla de 2022 se fraturou, está complicada. Você vê aqui em São Paulo, a Frente Ampla lançou 2 candidatos muito bons, o Boulos e a Tabata, com diferenças grandes de votação. Agora, embora a Tabata tenha dito que vota no Boulos, bastou-se com isso, não está fazendo campanha. Uma parte dela está neutro, talvez até não vote no Boulos. E mesmo o PSDB caçou o apoio do Datena para o Boulos, você viu? Né? Também. Mas o Datena, olha, na minha sessão eleitoral, 205 pessoas votaram, o Datena levou a brilhante quantidade de 1 voto. Então, ele não quer dizer, e eu acho que em São Paulo como um todo, ele ficou também muito baixo, um percentual mais alto do que 0,5% na minha sessão, mas enfim, muito pouco. Mas o fato é que essa frente ampla, ela se esgarçou, está complicada e o governo está com um problema sério. Que aqui, de um lado, as bases eleitorais dele, as bases políticas dele, reclamam que ele devia ser mais radical, devia ir mais para a esquerda. Por outro lado, o pessoal que tem pouco voto, mas tem PIB, querem um governo mais moderado. Então, há uma insatisfação e a gente puxando para um lado e para outro. E é muito difícil segurar toda essa situação, ainda mais numa fase que já não tem mais o boom das commodities, você mencionou, dos Lula 1 e 2, e, além do mais, enfim, o nível de violência, o Arthur estava falando dessa questão toda da extrema-direita, dos insultos, ofensas, tudo, e do radicalismo deles. Isso está muito difícil. Agora, tem um fenômeno novo, Renato, que eu gostaria que você analisasse, que é o papel dos pentecostais, né, dos evangélicos, e essa participação que eu acho muito forte para o bem e para o mal, né? Aliás, já está virando um tiro no pé, que é esse Malafaia. É uma coisa, é um fenômeno, né? Também. Como é que você analisa esse... Olha, aí eu já chego no meu limite do que eu consigo analisar. Eu tenho a impressão de que, primeiro de tudo, você não pode ter um preconceito contra os evangélicos, você não deve ter preconceito contra ninguém, em princípio. Você pode ter pós-conceito, e alguns dos meus pós-conceitos são muito duros, mas são conceitos. Mas no caso dos evangélicos, a gente tem que levar em conta que a teologia da prosperidade, ela parece originar numa ética do trabalho, que é uma coisa rara no Brasil. Quer dizer, há uma ideia que se difunde por essa pregação de que você trabalhando você consegue prosperidade. Isso sai daquele universo do favor, que é um velho universo brasileiro. Favor, sorte. A gente ainda hoje ouve falar em classes menos favorecidas. É verdade. Como ser pobre fosse um desfavor, fosse um azar, deu azar. Na loteria do nascimento, eu nasci no lugar errado. Não é isso. Quer dizer, toda essa discussão, inclusive economista e política, de economia política talvez, sobre o que faz os países prosperarem ou não, procura dar razões nas ações humanas, não no favor. Então, nesse sentido, há um elemento positivo que emana disso tudo e que não pode ser vituperado, não pode ser tratado com desprezo. E essa é uma coisa que me preocupa. Eu participei de um seminário de um grupo de gente muito boa, muito qualificada, faz uns 2 anos, em que eles discutiam, entre outras coisas, os pobres. Como que são os pobres? Era gente progressista e eu ficava um tanto incomodado quando eles falavam dos pobres ou dos evangélicos. Eu tinha a impressão de que eles estavam olhando alguém no tubo de ensaio, sabe? Que era o sujeito olhando um objeto, enfim, esquisito, um objeto estranho. Não estavam reconhecendo a dignidade de sujeitos que tomam decisões. Esse é um lado da coisa. O outro lado é, se você trabalha política,
é inevitável você dizer que existe manipulação. Quer dizer, não é todo sujeito kantiano tomando decisões em absoluta autonomia, sem ninguém, sem ter nenhum limite, nenhuma restrição. São sujeitos que estão sendo, muitas vezes, controlados, manipulados. Eu gosto muito do trabalho de Wilhelm Reich. Eu fui para a França em 70 e pouco, e com uma bolsa do governo francês, que eu ganhei porque terminei a Aliança Francesa em primeiro lugar no Brasil. E aí eu fui procurar a pessoa que tinha me dado uma carta de aceite, que era o Gilles Deleuze, talvez o maior filósofo da época, um dos grandes filósofos do século XX. E aí eu falei que estava interessado, ele me recomendou ler o Wilhelm Reich, A Psicologia de Massa do Fascismo, e o Lavoisier, O Discurso sobre a Servidão Voluntária, que eu acho que são dois textos fundamentais para entender o Brasil de hoje e o mundo de hoje. Quer dizer, a questão é por que pessoas votam contra o seu próprio interesse? Por que você tem uma certa quantidade de pobres votando em governantes que não querem fazer nenhum bem para eles? O Brasil, Trump também nos Estados Unidos. E como isso explica? E é muito interessante que a explicação do Reich não é a explicação tradicional dos marxistas, que era foram enganados pela ideologia, vamos lá agora com a boa nova, vamos explicar, vamos fazer trabalho político e explicar o que é mais-valia, explicar o que é isso, aquilo. Não, não é isso, é questão do desejo. O Reich trabalha inclusive a sexualidade, quer dizer, como que na Alemanha a obediência ao pai era uma coisa tão forte que para a pessoa quebrar essa obediência ao pai e escolher ser sujeito de sua própria vida, causaria um sofrimento psicológico tão grande que a pessoa preferia ser infeliz obedecendo ao pai a correr o risco de ser feliz e se desgraçar. Que vem dos 10 mandamentos, honrar pai e mãe, né? Também tudo isso. Mas na Alemanha da época era isso hipertrofiado. Então, nessa altura, a gente pensando a situação das massas no Brasil, ainda é verdade que a maior parte dos pobres votam mais à esquerda, votam mais consoante os interesses deles, que geralmente os partidos de esquerda querem melhorar a vida dos mais pobres. É verdade isso, mas ainda assim a gente tem um jogo muito forte do que eu chamo lavagem de cérebro. Eu tive uma experiência breve em Portugal. Eu estava um ano atrás pegando um Uber no Porto e eu notei que o motorista brasileiro, puxei papo com ele. E ele disse que gostava muito de Portugal por causa da segurança. Eu falei, gente, lavagem cerebral, brasileiro típico. Questão básica é segurança, nada mais. Aí ele me disse que, não sei a troco do que ele tinha parado de contribuir para a Previdência Social com base de 3 mil euros, passou para 1.000 euros, porque assim ele ganhava um auxílio para pagar a escola dos filhos. Então, ele estava desfrutando do estado de bem-estar social. Mas aí eu falei, você vai se prejudicar na sua aposentadoria. Ele falou, mas eu não confio na aposentadoria. Não quero nada do Estado. Ele estava tirando dinheiro do Estado, né, para os filhos, mas não confiava nisso. Quer dizer, há uma lavagem. E aí eu pensei, como no Brasil, uma lavagem cerebral para destruir toda a dimensão pública. Toda a ideia da coisa pública, res pública, república, a previdência pública, tudo é destruído, é cada um por si. E é curioso que o pessoal da direita gosta muito do tema da corrupção, que é um tema que a direita usa geralmente contra a esquerda. Usou contra Getúlio, contra Jango, contra Lula, até contra Dilma. Mas, enfim, é curioso porque a corrupção, em boa parte, se deve justamente a essa destruição da coisa pública. Se não existe coisa pública, cada um por si. Então, eu faço o que quiser, com sorte. Eu invisto, ganho dinheiro e garanto o meu futuro. Na maior parte dos casos, não. Simplesmente prevarico, roubo, desvio, sei lá o quê. Você ia falar, Arthur? Eu acho que esse caldo de cultura nós precisamos entender melhor, né? Até mesmo porque ele, de uma certa maneira, é um fenômeno novo. Né? Tem um jornalista na Folha que faz análises interessantes, a especialidade um pouco dele, o Juliano Speyer, né? Sim. Que ele analisa os evangélicos, né? E o Salvo Erro tem um livro que eu comprei, li 2, 3 páginas, do Costa Manso, Bruno Paes Manso. Muito bom. Que é muito bom, analisa tanto o crime e tem esse livro discutindo os líderes evangélicos
que atuaram no crime e estão voltando. Você viu esse livro? Não, muito, não vi. muito interessante. Comecei a ler, mas muito interessante porque é bem qualificado, né? No República das Milícias, que lançou no governo passado, só falta ele dizer com todas as letras que foi a família Bolsonaro que matou a Marielle. Se você ler ali, ele fica à beira de dizer. É impressionante. O Zé Márcio, deixa eu só lembrar, já que o ministro fez uma tese sobre Hobbes, quem cita Hobbes num livro que foi muito influente, porque passou da teologia da prosperidade para a teologia do domínio, né? Quem cita Hobbes é o Edir Macedo. É verdade. Não sabia disso. É verdade. E onde ele fala que é um desperdício, né? Toda essa influência que essas igrejas têm, não ser aproveitada politicamente, né? E aí, enfim, é claro. Aliás, mas ele já começou. Aliás, um verdade. sobrinho dele foi prefeito do Rio, né? O Crivella é sobrinho de Edir Macedo. Sim, né? sim, mas eles têm uma influência independente de terem candidatos diretos ou não. É né? verdade. Que é muito relevante. E a visão dele, né? Interessante. Eu jamais imaginaria que o Edir Macedo tivesse se interessado por Hobbes, né? Mas é a questão do poder, né? E a questão de como, enfim, se beneficiar com isso. Tem um menino, já um senhor, que foi o cara que, aliás, faz a biografia do Edir Macedo, que é esse Tavolaro, que depois vai trazer a CNN, ficou sócio do Rubens Menin, da MRV, depois saiu não sei porquê, e agora está trazendo mais uma rede norte-americana. Rubens Tavolaro, conhece ele? Não. Ele acabou, também comprei, não comecei a ler ainda, ele acabou de lançar um livro contando como é que ele trouxe a CNN e como é que ele está trazendo essa outra. Tavolaro, esse é um cara interessante, porque ele é do operacional, foi do operacional do Edir Macedo. Tavolaro, conhece ele, não? Interessante ler, viu? Uhum. Obrigado. Porque é impressionante, eles têm até banco, né? Você já visitou o Templo de Salomão? Não. Aliás, Mas eu vi o filme um dos que foi pontos feito. de maior visitação turística de São Paulo hoje. Sabia disso? Não sabia. Impressionante, é impressionante. Mas não me surpreende, porque é muito forte isso tudo. E numa Bienal, acho que a Bienal de 2014, talvez, passava um filme justamente do pessoal indo para a abertura do templo, e havia gente até carregando cordeiro na rua. Quer dizer, era uma coisa muito estranha, né? Quer dizer, era como se fosse vamos dizer, de repente você está em Israel, na Palestina, do momento de Cristo, né? Como se o pessoal estivesse revivendo isso, né? E ele, nas práticas litúrgicas, ele começou, um determinado período, deixar a barba crescer, lembram disso? Ficou usando vestimentas típicas, né? Então, a coisa de identificação com Israel, né, com o povo eleito, é uma coisa impressionante. O que está muito interessante, está para estrear esses dias, é o filme Megalópolis do Coppola, que é um filme que pega personagens com nome romano. Então, você tem Catilina, você tem César, você tem Cícero. O Cícero é do mal e o Catilina é do bem, por assim dizer. E é muito interessante porque eu vi algumas fotos, as mulheres, pelo menos, se vestem meio à romana. Então, isso você está falando de um revival. E é curioso, agora é uma hipótese minha, esse filme estreia em Portugal dia 17, que é nos próximos dias. No Brasil vai estrear dia 31. Eu tenho para mim que eles querem lançar depois do segundo turno, porque toda a polêmica está em torno da eleição do novo prefeito de Nova Roma. E tem o prefeito que quer a reeleição, que é um bandido, e tem um utópico que está pleiteando o cargo. Então, eu acho que eles quiseram evitar que fosse utilizado pelo Boulos contra o prefeito da cidade de São Paulo, que a maior parte das pessoas nem sabe o nome, né? Então, não vale a pena dizê-lo também. Mas agora, curioso. esse é interessante você lembrar agora. Esse é um erro que é inadmissível. É meu juízo, você conhece mais. Como o PT em São Paulo não tem um candidato próprio. Quer dizer, não estou criticando o Boulos. Para mim é um negócio. O PT em São Paulo não tem um candidato próprio para a prefeitura. Foi essa troca de 2 anos atrás, o que dizem, do Boulos apoiar o Lula
e então ter promessa de apoiarem-no. Mas é complicado mesmo, né? Porque o problema, vamos dizer, do candidato Boulos, que eu apoio, que eu acho muito bom, pode ser um grande prefeito, pode ser um grande líder, pode crescer muito no Brasil, mas o problema é que ele tem uma imagem que está sendo muito utilizada pela extrema-direita nesse momento. De invasor. De invasor. Então, tem gente que brinca com isso, mas tem gente que leva isso a sério e tem medo. Essa velha história, né? Quem vai tirar sua casa é mais chance o banco tirar sua casa do que o Boulos tirar sua casa. Mas, enfim, seja como for, talvez o PT devesse ter colocado um nome mais palatável, ou talvez devesse ter apoiado a Tabata, ou talvez devesse ter feito uma chapa com a Tabata. Tudo isso daí são questões que a gente pode especular uma típica conversa de bar, porque a gente não tem a menor influência sobre isso e o assunto já está, não tem mais como mudar, mas enfim, é uma coisa desse tipo. Né? Deixa eu introduzir aqui uma conversa que não é de bar. Você, quando chegou na França, teve uma conversa com o Gilles Deleuze, né? Uhum. Bom, você é filósofo de carteirinha. O meu domínio conexo é filosofia, mas eu sou economista, né? E o Gilles Deleuze, queria que você falasse um pouco sobre ele. É um cara que me interessou muito. Ele com o Félix Guattari tem um livro, né? O que é filosofia. Se a gente pudesse, o que é filosofia? Se a gente pudesse resumir numa frase o que é filosofia, né? Estou fazendo uma violência, segundo ele, é a trama dos conceitos, né? É uma definição, um resumo maravilhoso, né? E o que você pode dizer assim você teve contato com o Gilles Deleuze? Olha, eu tive contato com ele, fui lá falar com ele, mas tinha dado uma carta de aceitação, mas ele pensava que eu era um refugiado e eu queria trabalhar Hobbes, eu não tinha interesse nisso. Então ele me recebeu na casa dele um sábado à tarde, ele marcou como 5 horas, entre de 15 horas, toquei a campainha, e tinha marcado 5 horas, falei, eu espero num bar. Não, entre. Entrei, é a mesma casa que ele morou até o fim da vida, e da qual, na rua de Bizerta é uma cidade da Tunísia, a rua tinha esse nome, e da mesma casa da qual ele se jogou pela janela quando estava muito doente, com muitas dores. Não é um suicídio no sentido rotineiro. É uma autolibertação. Mas, enfim. Como é que é o nome da rua que você falou? Bizerta, Rua de Bizerta. E aí, ele dava seminários em Vincennes, que era uma universidade que tinha sido criada depois de 68 como experimental, e dizem uns que era com a finalidade de confinar a extrema esquerda. Tinha muito estrangeiro, muita gente pobre lá, e o diploma de Vincennes, pelo menos em filosofia, não tinha validade. Então, ficava mais para estrangeiro, que talvez não tivesse tanto problema de ter um diploma que não valesse na França. Eu acabei não estudando em Vincennes, porque justamente o diploma não valeria, mas eu ia muito ver os seminários do Deleuze junto com o Lyotard. E era uma coisa incrível, porque eram conversas, eram é raro você encontrar gente que está pensando em voz alta. E eles estavam pensando em voz alta. Eu lembro uma vez que eles começou a comentar... E com bastante respeito recíproco, né? Sim, eram amigos. Mas ele citou aquele livro do feiticeiro Iaque, do Carlos Castanheda, que tinha saído na França, no Brasil, em toda parte, e ele disse que achava importante ver. O livro em francês chamou-se Voir, ver. Então, que era você ver as coisas como são, ou algo do gênero. E um senhor na plateia, porque o pessoal que ia lá ver Deleuze e Guattari não era o aluno médio de Vincennes, não era vamos dizer, o refugiado, sei lá o quê. Eram pessoas da elite cultural francesa. Né? Um deles fala, o que o senhor está falando de experiência é o que o filósofo da fenomenologia Husserl chama de vivência, Erlebnis. Aí o Deleuze falou, eu não falo alemão. Devia estar mentindo, né? Aí outro falou, não, Erlebnis quer dizer experience de vie, experiência de vida, vivência em português, né? E aí ele falou, não, olha, pode ser o seguinte, vá ver como estão as coisas. Então, o Deleuze era muito livre. Isso era uma coisa muito bonita, você vê o pensamento de gente que é livre, gente que não está sentindo que está obrigada a seguir tal qual regra, a fazer tal ou qual coisa. Deleuze foi um grande historiador da filosofia, escreveu sobre Nietzsche, sobre Spinoza, sobre vários autores importantes, mas ele era um pensador, e isso era muito bonito ver. Ele e o Guattari, os dois, fazendo esse dueto,
E foi uma experiência fantástica de vida. Você sabe que nós entramos aqui na conversa, o Arturo já entrou com a Acemoglu, aliás, fez bem em entrar, e nós acabamos nos explorando. Eu queria, se você permitir, contar um pouquinho, porque você é do departamento francês de ultramar, né? E é um dos grandes produtos desse departamento, né? Em termos de produção e intervenção no domínio público. É um personagem importante da USP, da filosofia da USP, você, sem favor nenhum, não é? E que você pudesse falar um pouco da tua passagem, os professores que te influenciou. Nós estamos invertendo, em vez de falar isso no começo. Faz uns anos, um jornal pediu para eu falar das professoras que marcaram, por ocasião do Dia do Professor, que é agora. Por isso, exatamente, eu ia dizer isso. E aí Hoje é o dia eu do fiz professor. um pequeno artigo em que eu peguei 3 ou 4. Minha professora do grupo escolar, Dona Nair de Lima Vecício, que foi minha professora em 57, no primeiro ano do grupo escolar, e que tinha entrado em segundo lugar. Aí eu dei um Google, né, encontrei o Diário Oficial de 40 e pouco, admitido em segundo lugar na rede, né? Depois eu tive Marilena Chauí, que foi minha professora no colegial, no clássico, que foi também muito boa. Eu tive, antes da Marilena, entre as duas, eu tive Ana Lia de Almeida Prato, que era professora nossa de latim e português e professora de grego na USP. Brilhante, uma mulher. Todas elas me trouxeram muito gosto por conhecer coisas. E a quarta professora na faculdade foi Dona Gilda de Melo e Souza. Então, até foi muito engraçado. Quando eu fiz o artigo, eu comentei que Dona Gilda... Fiz uma alusão a Dona Gilda ser de uma família de gente educada, e alguém colocou, o preparador do texto colocou como nota de rodapé a esposa de Antônio Cândido. Eu falei, tira isso, porque justamente eu não quero que pense numa delas como irmã de fulano, outra como esposa, mas é incrível como, mesmo foi num veículo que é extremamente identitário, que é o 451, que publica, hoje está todo concentrado nas pautas identitárias. E, no entanto, ao falar eu de das 4 mulheres, 2 eles pensaram em colocar referência aos homens, irmão de uma, marido de outra, que eu tinha citado. E além da Marilena Chauí, que foi tua professora, lá você como aluno de filosofia, quem mais se destaca? Marilena e Gilda. Marilena e Gilda. As duas. Houve professores com quem eu não tive aula. Bento Prado eu tive 3 semanas de aula, ele foi cassado. Janote, Porchat. Porchat eu tive aula de lógica, mas enfim, não era minha paixão. Enfim, Janote era um bom professor de lógica? Olha, Porchat? é difícil dizer, que o assunto era muito espinhoso, viu? E as pessoas que admiravam Porchat falavam muito dele como estudioso dos gregos, mas na época ele parece que já não estava mais interessado nos gregos, né? É porque o Porchat mudava de programa de pesquisa, né? Ele ia, voltava, né? Isso o Bento Prado tira um pouco de brinca, né? Em artigos até. O Bento era muito brincalhão. O Bento era fantástico, né? Você teve, não foi aluno, mas você teve contato mais próximo? Algum contato. O Bento gostava de fazer piadas. E gostava de contar as piadas dele. Algumas deviam ser histórias que ele contava dele próprio, mas que deviam ser totalmente inventadas e falsas, né? Ele tinha esse gosto. Quando o Bento morreu, eu fiz um comentário que é o seguinte: o Bento escreveu, publicou o texto. O melhor do Bento não são os textos dele. O melhor do Bento era a improvisação. Então, se alguém tivesse coletado papo de bar... Gravado, né? Não, gravar não, mas é papo de bar mesmo. Bento era uma pessoa que ia ao bar, conversava. Eu acho que as melhores coisas dele foram nessas conversas improvisadas, que era um homem de uma inteligência muito arguta, muito súbita. Então, na conversa, no diálogo, ele não era uma pessoa que dialogasse propriamente, no sentido de ele respeitar o interlocutor. Mas talvez até numa certa competição dele, numa certa vontade de se afirmar, ele respondia ao interlocutor com brilho. Tinha um brilho fantástico. Então, se as pessoas que beneficiaram dessa conversa com o Bento colocassem isso em texto, nós teríamos Você sabe que um grande filósofo. Em inúmeras ocasiões eu pegava o carro aqui e ia até São Carlos para conversar com o Bento. Pois é. Porque era uma coisa impressionante. E você não lembra das conversas? Lembro. Relatar? Então relate. Mas coloque isso em papel. E quem vai dizer que isso é verídico? Bom, mas o estudo dele de Bergson é uma joia. Eu não li. É uma joia. Não li. Dizem na França que se lê até hoje com proveito, Que bom. enfim.
Grande Bento Prado. E quais os planos para os 50 anos que restam, professor? Bom, eu em julho termino meu segundo mandato na SBPC, aí eu me torno membro nato do Conselho da SBPC, quer dizer, eu posso continuar lá, mas não mais com essa intensidade que está agora, que é praticamente não faço outra coisa, e gosto, me dá muita adrenalina, mas olha, o que eu tenho pensado, Zé Márcio, é depois disso escrever mais, tem várias coisas que estão no meu horizonte, eu desenvolvi vários livros de uma vez só, em poucos anos, de trabalhos que eu estava fazendo fazia muito tempo, porque eu fiquei mais ou menos entre 2001, quando eu publiquei a Sociedade Contra Social, e 2017, sem publicar nada de muito importante para mim. Foi um período em que eu escrevi muito artigo muito paper, capítulo de livro, mas não escrevi livros. Aí eu voltei e soltei a Boa Política, soltei uma memória do meu tempo no governo, um pequeno livro sobre a pandemia, 2 ideias filosóficas e a pandemia, com o Alberto, o livro com o Alberto? Livro com o Alberto, Casa Almeida, Política Como Ela É, e também uma coletânea, uma seleta de meus artigos no Valor Econômico, que eu durante 4 anos escrevi lá. Política tem valor, é o título. Política tem valor. E o meu romance histórico, saiu em Portugal, ainda não saiu aqui. Mas por que ainda não saiu aqui? Porque o editor está preparando. Tá. Chama-se A Neve Quente dos Trópicos, e eu suponho que o prefácio é do motorista de Uber, não né? Tem, eu estou brincando. Não tem prefácio. Mas a Neve Quente dos Trópicos é o seguinte, a família real é presa pelos franceses quando vem para o Brasil. Então o Brasil se divide numa República de Piratini no Sul, numa Confederação do Equador, entre as duas o Brasil, e a Amazônia que fica largada para lá, né? E como que se desenvolve esse país? Como que é essa história toda? E quem são alguns personagens que vão existir? Existe Domitila, existe Pedro I, existe Felisberto Caldeira Bram, Diogo Feijó, mas todos eles com papéis diferentes do que tiveram José de Alencar. Então o livro vai desde a chegada a não chegada da corte ao Brasil, 1807, 1808, até o dia seguinte, a semana seguinte... José Bonifácio entra no livro? Não. A semana seguinte, a Comuna de Paris, quando chega a Paris o embaixador novo do Brasil, que é o diplomata José de Alencar, que quer visitar a viúva do presidente da República Brasileira, que chama-se Domitila, e mora na Praça de Vosges. Enfim, é um livro que procura tratar disso e tem muita crueldade, num certo sentido. Vai fazer sucesso, hein? Mostra... uma coisa que eu quis muito mostrar foi a violência da escravatura. Vai fazer sucesso. A violência da escravatura você não precisa mostrar descrevendo torturas. Você mostra descrevendo a desumanização. Por exemplo, eu faço o Diogo Feijó, às tantas, viajando, o presidente que era do Brasil, na minha história, chegando a uma fazenda no norte do Espírito Santo, e aí entregam para ele, passar a noite, uma escrava. E aí ele se apaixona pela escrava, se encanta por ela, e às tantas ele pede para ela está se levantando para deixá-lo, já consumaram o ato, e ele fica. E aí ele fica meio chocado de ter dito isso com muita veemência, muita dureza, e acrescenta um por favor, e de repente se dá conta que é a primeira vez em quase 400 anos que um branco fala por favor para um escravo ou uma escrava. Então, vamos dizer, eu acho que isso é mais forte, mais duro sobre a escravidão do que você ficar descrevendo pancada e sangue, né? E sai aqui no Brasil, quando você acha que sai? Eu espero que saia logo, preciso falar com o editor, porque está demorando um pouco. Mas sai esse ano ainda não? Não talvez. sei se ainda esse ano. Arthur, você ia fazer mais uma. Não, acho que eu... Olha, eu ainda tenho mais tempo. Eu não queria. É difícil ter um nome desse peso aqui. Eu ia te sugerir, até com um trabalho futuro, mas aqui agora com uma pergunta. O que explica um personagem como Olavo de Carvalho, não? Na vida política e cultural brasileira, Renato? Não sei se você chegou a fazer uma análise mais...
Não cheguei a fazer. Eu acho que na entrevista no Reconversa, você, en passant, O que eu lembro é que uns anos atrás eu vi que um dos livros mais vendidos no Kindle era o livro dele. E eu comentei no meu Facebook... Tudo que você precisa ler para não ser idiota? Não sei qual era. Mas, enfim, era um dos livros mais vendidos. E aí eu comentei alguma coisa assim, que juntava o avanço tecnológico com o atraso mental. Quer dizer, o Kindle com o avanço tecnológico, atraso mental. Aí isso causou uma indignação do próprio Olavo, que me mandou uma mensagem me propondo um duelo sobre o assunto que eu quisesse. Claro que nem respondi. Né? Aí teve uns seclas dele, uns lacaios que também ficaram me insultando e tudo, mas você não faz, deixa pra lá. Né? Passou. Não tem, olha, tem uma coisa. Eu fui convidado por um grupo vinculado ao aquele cineasta que é irmão do Luciano Huck. Como chama? Grosstein, Fernando Grosstein, acho. Eles estavam fazendo diálogos e esses diálogos eles chamaram Molon para dialogar com a Janaína Pascoal. Eles queriam recuperar o diálogo. E me convidaram para dialogar com o Ricardo Vélez Rodrigues. Aí eu respondi a eles o seguinte, que eu achava o diálogo muito importante, quando eles tivessem uma pessoa adequada, eu topava aí, uma pessoa qualificada. Aí eles mandaram o Sérgio Fausto. Foi uma boa conversa. Uma boa conversa. E já veiculou isso ainda? Já não? faz tempo, faz uns 4 anos já. Foi antes da pandemia. Mas você veja, como eles são tucanos, eles queriam fazer o quê? Queriam botar um extremista de direita e uma pessoa de esquerda para dizer, nós estamos no meio. São dois extremos, né? Então, agora, você não pode colocar no mesmo nível a extrema-direita e a esquerda. Não pode. Porque não existe mais extrema-esquerda, Zé Márcio. Não existe. Existe talvez algum militante do PSTU em alguma universidade federal, assim, algum centro acadêmico, mas não existe extrema-esquerda. Não existe grupo querendo derrubar a democracia pela esquerda. Não existe. Nós falamos do Carlos Nelson Coutinho, né? Democracia como um valor universal. E aí lembro de perguntar agora, você chegou a ter convivência com o Leandro Conder, não? Não, o Leandro Conder não, mas uma vez ele me telefonou, faz o que, uns 10 anos, e eu fiquei muito contente e disse para ele que ele foi muito importante na minha formação. Porque quando tinha 15 anos, eu comecei a comprar um jornal, chamava-se Folha da Semana, jornal carioca vinculado à civilização brasileira. Ele escrevia lá, eu li o livrinho dele sobre Kafka, li o prefácio dele, A Sereia Desconfiado, do Roberto Schwartz. Realmente ele foi uma pessoa notável, o Leandro Conder. Foi notável. E querido, né? Todo mundo gostava dele. Pena que eu nunca conheci pessoalmente, de encontrar, apertar a mão, sentar, conversar com ele. Mas ele ficou contente quando eu disse para ele quanto eu lhe devia. É uma coisa boa a gente dizer isso para as pessoas que nos formaram. É importante. Com certeza. Renato, eu queria que você voltasse mais vezes aqui. Você é sócio, você é sócio. Será um prazer. E inclusive para veicular coisas da SBPC, eu queria que você voltasse. Porque, olha, foi um. Não, Arthur. É outro papo. É outro papo, um papo bom, né? De SBPC, né? Podemos fazer um. E até aprofundar, que você vai você disse que vai ver mais a sério o Acemoglu, né? Até podemos fazer uma discussão sobre. Não, podemos fazer uma. Você com o teu olhar mais. Eu não vou ser louco de discutir esse cara com os especialistas. Não. A discutir do ponto de vista, uma abordagem sua certamente vai ser uma visada diferente da nossa, né, Arthur? Muito, né? Com certeza. Até mesmo porque ele vê a política e tudo de um ponto de vista. Porque ele está interessado em desenvolvimento econômico e do impacto das instituições sobre o desenvolvimento. Né? Então, democracia, tecnologia, tudo ele pega sob esse ângulo, né? Então, a gente tem uma análise de um filósofo, é uma coisa que enriquece. Isso, sim, fazemos. Vamos fazer? Então já tem um livro para ler, 600 páginas, cara. 600. Mas se ele é 300 já dá, a gente faz discussão só em cima das 300. Eu estou usando o ChatGPT para algumas coisas, e agora é engraçado o seguinte, eu já notei que o ChatGPT gosta de ser bem pensante. Então, qualquer texto que você fale, que seja um texto que sai da linha normal, eles
tentam enquadrar na normalidade. E aí você tem que dar uma dura, falar, cara, você está falando só lugar comum. Eu fiz isso outro dia num resumo que ele fez de algum texto. Então, aí ele falou, não, de fato. Ele é muito gentil. Ele é muito gentil. Muito boa gente. Estudou com o Gilles Deleuze. Tá, muito obrigado, Renato. Obrigado a todos. Obrigado, Arthur. Obrigado a todos. E até o próximo episódio.